O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Estamos iniciando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Para nossa alegria, mais uma vez conosco, Divaldo Franco. Tudo bem, Divaldo? Tudo bem, graças a Deus. Divaldo, eu gostaria que você abordasse um tema bastante solicitado pelos nossos amigos de casa, que é a obsessão. Por favor, Divaldo. Se eu matei alguém, se eu traí, se eu abandonei alguém e me locupletei dos seus bens, se eu sou um indivíduo infame na colocação da ética, eu trago isso no meu inconsciente, a culpa. Na psicologia, a culpa é um dos fatores responsáveis pela depressão. Essa culpa é a antena que vai permitir a sintonia com a minha vítima. Eu atraio. E à medida que o meu corpo vai se desenvolvendo dentro deste modelo organizador biológico, eu tenho um campo vibratório que o povo chama aura, essa esterilização da aura. E nos momentos do meu desprendimento pelo sono, é claro, essa aura, que é um campo de energia, atrai aquele a quem eu amo, como também a quem eu odeio. E que se dá, aquele que eu odeio, o que me odeia, permanece no meu campo áurico e começa a influenciar a minha conduta. Começou a obsessão. Nesse estado de vinculação, surge uma simbiose. O agente agressivo entra nesse campo que movimenta as nossas funções orgânicas e nós captamos através da glândula pineal. E aquilo que era uma obsessão simples, uma tristeza, um estado de angústia, de insegurança, de desconfiança, torna-se mais grave. E nós passamos a ter episódios de insônia, pesadelos, em que somos perseguidos por seres monstruosos, esses pesadelos repetitivos, que nós deitamos e logo experimentamos essa agressão terrível. São os espíritos que nos aguardam fora do corpo físico pelo parcial desprendimento pelo sono. E essas obsessões tendem a agravar-se, até o momento em que o ser invasor adquire o controle das nossas faculdades mentais, da nossa emotividade e até mesmo nosso corpo, aurindo as nossas energias no que chamamos muito bem de vampirismo. Quantos pacientes que passam a ter agora a volúpia de comer, e quanto mais comem, menos nutrem-se. E outros que perdem totalmente o apetite, que são sintomas também da depressão. Como se intercambiam as duas forças? A entidade perturbadora usufrui as energias, vampiriza-nos e nós vamos deperecendo e podemos agora ser vítimas terríveis de induções ao suicídio, de induções à morte por falta de energia, graças à obsessão. A obsessão é muito mais frequente do que parece. E Allan Kardec, no livro A Gênese, tem a ocasião de dizer que periodicamente a depressão torna-se uma verdadeira epidemia. Ele disse isso em 1868. Imagine o que nós estamos vivendo hoje, é uma epidemia de depressão. As pessoas desvairam de um momento para o outro, perdem a estrutura comportamental, têm uma linha de conduta e de repente dão uma inclinada para um lado terrível, chocando-nos. Pervertem-se. Essa mudança brusca de comportamento nem sempre é de natureza psicológica, mas é de natureza obsessiva. Observemos que a Organização Mundial de Saúde cunhou a seguinte frase: não existem doenças, existem doentes. Isto é, pessoas predispostas às doenças. Mas é uma tese espírita. Nós entramos em doenças porque somos espíritos endividados, portanto doentes. A obsessão é porque nós carregamos as marcas das nossas defecções morais e, portanto, somos espíritos doentes, que oferecemos o campo de hospedagem
para essas entidades perversas. Um notável estudioso da depressão estabeleceu que a depressão pode ser considerada como uma planta parasita. Essa planta parasita chega na árvore como uma semente, como um pólen, e então ela encontra campo, a umidade. Ela se vai desenvolvendo, enraiza-se até chegar à seiva da planta e passar a nutrir. Ela cresce e em breve ela mata o cavalo, aquela que lhe serve de ostentação. A depressão seria assim. Mas que fazer diante deste problema que se agrava? Agir de uma maneira psicoterapêutica preventiva, cultivar as boas ideias. Nós temos hoje um arsenal extraordinário de obras que nos propõem uma vida saudável. Por exemplo, nós assistimos a um grande número à vida de Chico Xavier. Também um grande número assistiu Nosso Lar. Obras que nos conclamam a grandes reflexões. Mas a maioria de nós assistiu a essa película que tem arrebatado as multidões já na sua segunda edição, a respeito do crime do jovem coronel que mata o bandido, que estabelece a ordem e etc. Mas nós recebemos aí uma mensagem que seria positiva, mas através da hediondez, através da violência, através do crime. E então nos armamos, criminoso bom é criminoso morto. Ué, como é que pode uma sociedade pensar dessa forma? Será que o criminoso não é resultado de um contexto social injusto? Nós lidamos muito com crianças há mais de 50 anos e notamos que todo bandido é uma criança que foi maltratada, que foi perseguida, que foi expulsa do lar por uma mãe negligente, por uma mãe infeliz, por uma mãe que não tinha qualquer condição de tornar-se genitora e que joga para a rua para se virar, vá se virar. E joga para a rua uma criança de 3, 4 anos para mendigar. Naturalmente, vai cair na mão do traficante hoje, para usar o crack. Então, neste bandido, está uma das falências morais da sociedade. Não compactuamos em absoluto com a onda de violência que varre o mundo e o nosso país em particular. Mas será que nós não estamos diante de fatores que são consequências dos nossos erros de ontem, das leis injustas? Se recordarmos, a mulher sempre foi discriminada. Encontrou direitos, mas ainda não iguais ao do homem. E estava tão acostumada a ser discriminada que no momento da liberdade, com todo respeito e exceção, está tornando-se libertina, tornando-se promíscua, entregando-se aos disparates, porque, segundo a psicologia, toda vez depois de um largo período de escravidão e de limite, quando vem a liberdade, a pessoa não sabe usá-la, porque não conhece. Então atira-se à loucura. Então, criminoso bom é criminoso reeducado. Não através de presídios superlotados, em que toda a condição humana sai. Eu ouvi ainda há poucos dias, numa das películas americanas sobre prisioneiros, um deles que matou dentro do cárcere dizer: aqui só tem 2 alternativas, ou lutar ou ser a mulherzinha do outro preso. É natural. Aquela vida promíscua, como a cela pode caber 10, 12, 15 indivíduos na mais absoluta promiscuidade, sem nenhum trabalho, sem nenhum ideal, sem nenhuma esperança. Quando daí sai, o que é que ele vai fazer? O ódio à sociedade, porque a sociedade lhe deu esse reeducandário. O distúrbio do seu comportamento, a suprema ignorância, porque não sabe ler, não sabe escrever, ou se o sabe, vem utilizando negativamente. E depois as influências de espíritos equivalentes, que estão conspirando contra o bem na Terra, que nós abordaremos oportunamente. Então é necessário que mudemos de atitude através das boas leituras, não somente as soluções pelas tropas de elite, mas pelas tropas de elite da educação, em que, havendo maior número de escolas, métodos mais saudáveis, em que o aluno não tem a opção de vai à aula se quiser. Que discernimento tem uma criança, um menino de 6 anos, entre jogar futebol e ir à aula? É claro que ele não vai à aula.
ele vai ao futebol. Entre ir nadar e ir dar aula aos 10, 12 anos. Então nós precisamos de reformular os nossos códigos educacionais para podermos evitar os bandidos de amanhã. Mas então me falam das classes privilegiadas. Privilegiadas em dinheiro, não em educação. Pais negligentes, nas altas posições econômicas. Ainda me recordo do assassinato do índio, que foi a Brasília para participar das solenidades de proclamação do presidente da República e foi assassinado vilmente por jovens da melhor aristocracia brasileira. Interessante notar que entre eles, filhos de autoridades. Sem nenhuma censura de nossa parte. Mas é inevitável, porque é notícia pública. Onde estava a vigilância desses pais? Deram tudo, menos educação, menos princípios éticos. Então, as obsessões são a consequência de todos esses delitos. A justiça humana falha, mas a divina, não. Nós encontramos muitas vezes um juiz que diz, ele é primário, deixa-o solto. E nós evitamos ser levados ao cárcere depois do crime, mas a consciência de culpa permanece. Nós desencarnamos, reencarnamos e a nossa vítima vem cobrar. Ele não tem o direito, mas é claro, na sua ignorância ele se atribui como sendo o cobrador da dívida e a obsessão campeia. Dizíamos que solução preventiva, a boa leitura, as boas conversações, a ação da prática do bem, fazer o bem de qualquer forma, plantar uma árvore, um gesto de gentileza, um sorriso de afabilidade. Então isso constitui fatores que impedem o fenômeno obsessivo e também a depressão, porque nos enriquece de méritos perante a consciência cósmica. E se por acaso se instalou a obsessão, o que fazer? Allan Kardec orienta, no mesmo livro dos Médiuns, no referido capítulo 23, oração. Quando falamos hoje em oração, nos denominados tempos ultramodernos, parece que estamos falando de uma coisa arcaica, religiosa, supersticiosa, de uma mística. Não. A oração é um princípio psicoterapêutico dos mais eficazes, constatado em laboratório. As pessoas que oram recuperam a saúde muito mais rapidamente do que as pessoas que, enfermas, não oram. As pessoas por quem se ora recuperam-se com mais rapidez do que aquelas por quem ninguém dirige uma oração. São dados estatísticos dos mais modernos psiquiatras, inclusive de notáveis psiquiatras da Universidade Harvard, em obras que estão aí em qualquer livraria. Allan Kardec nos conclama a oração. A orar é levantar o pensamento à divindade, é cultivar ideias salutares. Na expressão da palavra, o verbo orar vem do latim os ores, boca. Abrir a boca da alma para esvaziar-se de ego e preencher-se de divindade. Então, verdadeiramente orar é um processo psicoterapêutico curativo. Recorrer aos valores acadêmicos da ciência convencional, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, mas também a psicoterapia espírita, fluidoterapia, os passes, com unção, com respeito, em que os passistas devem ser pessoas conscientes de que têm uma tarefa de transmitir energias saudáveis. A sua conduta deve corresponder a essa exigência para ser um instrumento hábil de que necessita os espíritos superiores para ajudar. Porque um vasilhame imundo contamina qualquer líquido que nele se coloca. Expressão de Jesus. Não se coloca vinho bom em odres sujos, nem remendo novo em tecido gasto e podre. Então é necessário que o passista, que o espírita, no caso, que o portador da bioenergia esteja em condições de elevação terapêutica para poder melhor ajudar. As sessões de desobsessão, essas experiências mediúnicas em que se dialoga com o algoz e se o convence da trama, do drama, da sua infelicidade, tornando também saudável. Então é possível curar-se
A depressão é óbvio. E o espiritismo é a mais avançada psicoterapia da humanidade para qualquer transtorno de natureza depressiva ou de natureza obsessiva. Divaldo, nossos agradecimentos, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.